Esse é o Harmonize. Aqui falamos sobre meditação, yoga e psicanálise, com algumas pitadas de neurociência, estoicismo e muito mais. Tudo para o seu desenvolvimento pessoal e maior bem-estar. Eu sou Glau Gonçalves, terapeuta complementar integrativa e instrutora de yoga. Curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Olá, sejam muito bem-vindos. E hoje nós viemos aqui para conversar sobre por que meditar no dia a dia, né? Por que transformar isso num exercício cotidiano. Não sei vocês, mas eu já tive aqueles dias em que dentro de mim tinha uma pressão tão grande, que eu tinha a sensação de que eu ia explodir, né? Tanto mentalmente como emocionalmente, né? E aí eu vou fazer uma analogia que creio que vocês vão entender como funciona essa nossa pressão interna. Vocês conhecem a lógica da panela de pressão, né? Panela de pressão é aquele recipiente, aquela panela em que a gente coloca um alimento, em que a gente coloca uma quantidade de água e a gente tampa hermeticamente, né? Existe inclusive um material que a gente veda aquilo ali para que não saia nenhuma pressão, nenhum vapor por fora, e nós temos uma pequena válvula por onde vai sair aquela pressão interna que se forma ali dentro conforme a panela vai esquentando, conforme aquela água vai fervendo e vai amolecendo aquele material que está lá dentro, aquele alimento que está lá dentro, né? Existem duas formas de dar errado essa equação. Existe, ou você coloca uma quantidade excessiva de material ou de água, em que fica muito pouco espaço para aquela pressão se movimentar dentro daquela panela, e aí aquela pequena válvula ela não é suficiente para liberar aquela pressão excessiva feita naquele lugar, ou que essa válvula esteja com defeito, não é isso? E aí quando acontece uma dessas variáveis, a panela explode, e aí destrói tudo que tem em volta, o fogão, a própria panela, e suja tudo, e aí é um grande perigo, né? E acontece uma coisa muito parecida com a gente. Nós também temos uma pressão interna. Você imagina, tem dias que a gente está se sentindo assim, extremamente pressionado, né? E vamos enchendo aquela panela interna que é o nosso ser interno, ou de pensamentos, ou de coisas para fazer, ou de sentimentos que a gente não consegue digerir, até que a nossa panela enche. E quando não existe uma válvula de escape, quando não existe uma válvula para que esse vapor interno saia, ela acaba explodindo de algumas formas, trazendo doenças físicas, não é? As doenças autoimunes, algumas doenças mesmo, como a pressão sobe, podemos ter um derrame, né? Um acidente vascular cerebral, um infarto, ou outras doenças que venham a se instalar no nosso corpo, ou problemas de distúrbio psicológico mesmo, né? Como a depressão, como a ansiedade, como o síndrome do pânico e tantas outras que a gente sabe que são causadas por questões, são somatizadas por questões emocionais não resolvidas, né? Então, quando eu falo em trazer a meditação para o dia a dia, essa meditação que, claro, mais uma vez, eu sempre vou deixar claro em todas as reflexões sobre a meditação que eu fizer, não é uma meditação feita pelos monges budistas lá do Tibete, não é uma meditação feita da mesma forma que os sadhgurus da Índia, não é. Somos ocidentais, vivemos uma vida de
muita correria, não temos como nos afastar das nossas questões, da nossa família, do nosso trabalho, de tudo que a gente tem para resolver. Mas, no entanto, podemos decidir tirar alguns minutos, acordar com a gente mesmo, entrar num acordo com o nosso ser interno, de tirar alguns minutos, sejam 5, sejam 10, sejam 15, e vai aumentando conforme você vai se adaptando com essa prática e escolhendo um lugar um pouco afastado dos nossos filhos, do marido, da esposa, dos nossos amigos, dos nossos afazeres domésticos, profissionais. E a partir do momento que ali a gente escolhe aquele momento, a gente escolhe, só isso já é um ato de extremo relaxamento. Só de eu falar, não, agora, nesse momento, eu vou me afastar de tudo para ficar só comigo mesma. E aí você decide sentar. Quando você fecha os olhos, você já diminui uma quantidade enorme de estímulos, não é? Então você começa a respirar e você vai percebendo o quanto é especial você poder respirar. E aí você torna esse exercício em algo consciente. Só de você se afastar, sentar, fechar os olhos e prestar atenção nessa respiração, você já diminui o nível de estresse drasticamente. Então você vai se observando, vai percebendo quais locais no seu corpo você tem uma tensão acumulada. Então você decide ir soltando e vai levando essa atenção para o seu corpo, para esses lugares, essas zonas com energia bloqueada, e você vai liberando aquilo. Olha esse exercício de relaxamento que você já está fazendo. Você apenas escolheu um lugar, você fechou seus olhos, você respirou e você trouxe atenção para o seu ser, para o seu corpo, para o seu organismo. E só com isso você vai percebendo que os seus músculos e as suas articulações já vão liberando toda aquela tensão que a gente passa o dia todo com ela, o ombro, o pescoço, né, o quadril, os joelhos, toda aquela tensão ela já vai se esvaindo só de você fazer esse movimento. E aí você começa a observar os seus pensamentos, porque nós não vamos parar de pensar. Nós não vamos nos ver livre desses macaquinhos que ficam pulando de galho em galho, mas nós podemos só observar. E só esse exercício ele já traz uma lição enorme para a gente. A gente vai deixando o pensamento vir e a gente não se apega a ele, a gente não julga, a gente não discute. A gente só coloca ele dentro de uma bolha de sabão, de uma nuvem no céu e deixa ele passar. Como a gente faz quando a gente observa a bolha de sabão indo embora, né? A nuvem passando. A gente não discute, a gente só observa e passa. Daqui a pouco vem outro, a gente observa e passa. Mas a atenção não está no pensamento, a atenção está no corpo, está na respiração. E aí a gente percebe que essa facilidade que a gente tem de observar o pensamento só passar, a gente também tem de escolher as nossas batalhas no dia a dia. Tem batalhas que a gente vai lá e vai resolver, mas tem batalhas que a gente pode só, às vezes não são nem nossas, a gente pode só observar passar. A gente está vendo a batalha ali na frente, a gente observa e ela vai passando, né? E aí, quando você faz isso, você entende que existem prioridades na vida e que o seu respirar, o seu fechar o olho são prioridades. Ai, mas o mundo está se acabando. O mundo não vai se acabar. Nesses 5, 10, 15 minutos, o mundo não vai se acabar. Você vai adiar coisas que você tem para resolver. E neste movimento, você já limpou a sua mente, você já relaxou o seu corpo, você já limpou, oxigenou o seu cérebro, você já limpou o seu organismo de um monte de cortisol que estava aí, né? E aí você vai perceber que você vai sair desse exercício 10, gente,
15 minutinhos, muito mais relaxado, muito mais recarregado para viver a próxima etapa, para viver ali o que você tem que fazer, seja dar o jantar do filho, seja resolver alguma questão do trabalho que você ainda não tinha terminado. Isso, só de fazer isso, você já recarrega. E aí você contribui todos os dias com mais um pouquinho para a sua prática meditativa. Daqui a pouco, de verdade, você vai se acostumar tanto que você vai fazer 30 minutos e não vai ver o tempo passar. Tem gente que consegue fazer 1 hora e sem se mover, quando vê já foi, não é? Então, com essa constância, só de trazer isso para a nossa vida já vale a pena, já muda o nosso cotidiano. E a gente vai percebendo a diferença nas pequenas coisas mesmo. A gente já não quer gritar tanto, a gente já não quer reagir tanto, a gente já tem um gerenciamento emocional muito maior e uma clareza mental que vai trazer a solução para os problemas com muito mais leveza, certo? Então, hoje a reflexão vai ficando por aqui. Se você quiser aproveitar aí os próximos minutinhos, vai que você acordou com você mesmo um tempinho a mais, você pode fazer um exercício meditativo de respiração. Podem se sentar com uma mão em cima da outra, em cima das pernas, as mãos sobrepostas nas coxas, em Anjali Mudra, com o polegar e o indicador unidos, sentados no chão, numa cadeira como eu estou, no sofá, onde você se sentir mais confortável. Eu escolho essa forma. Fecha os olhos. Inspira lentamente. Solta o ar. Inspira lentamente. Expira. Puxa novamente o ar. Solta. Vai normalizando a respiração. Prestando atenção no ar que entra, no ar que sai. Observando quando o ar entra, a temperatura, a textura, a densidade. Ao soltar o ar, observe novamente. E começa a observar qual a parte do corpo, do órgão que te chama mais atenção. Se é o coração batendo um pouco mais forte, se são os ombros que precisam relaxar, se é o joelho, os pés. Vai colocando a sua atenção em cada parte do corpo. Qual parte te chama mais atenção? E coloca a sua atenção nessa parte. Se o pensamento começar a vagar, traga-o de novo para essa parte do corpo.
Traz novamente o pensamento para essa parte do corpo. Direciona a atenção para essa parte que você está observando. Então, vai ouvindo a minha voz com mais clareza, vai movimentando os dedos dos pés, das mãos lentamente, vai movimentando o corpo devagar e espreguiça, torce para o outro lado. E assim a gente termina o nosso quinto passo. Até a próxima aula.